O objetivo desse vídeo é mostrar como deve ser feita a energização da aeronave Boeing 777 simulada pela PMDG e rodada no simulador P3D V4. Para tanto, vamos utilizar a aeronave Papa Tango Mike Uniforme Lima da TAM, que pode ser vista no centro da tela no Gate 403 e que, quando chamada pelo simulador, normalmente aparece energizada e com os motores funcionando, conforme pode ser visto nesse clipe do painel. Assim, nossa primeira providência vai ser desligar os motores do avião e todos os equipamentos e bateria e todo o sistema de energia do avião para que ela fique completamente desligado na posição que os ingleses chamam de cold and dark, frio e escuro. Bem, por que estamos considerando que cold and dark significa o avião desenergizado depois de algum tempo, ou de várias horas após o corte? Para que os motores e os freios tenham oportunidade de estarem com a temperatura bem mais baixa do que quando foram desligados ou foram acionados, no caso dos freios, porque isso faz com que, eventualmente, em alguns casos, não é o caso do 777, mas é o caso do Airbus 320neo, que logo após o corte dos motores, o eixo dos motores toma uma forma inclinada por causa da temperatura e por causa de estarem muito quentes, a ponto de encostarem as pás dos rotores na estrutura externa do motor. Depois que ele esfria, o eixo volta a ficar reto novamente e aí pode ser dada nova partida. Já no caso dos freios, se por acaso no pouso o freio for muito utilizado, a temperatura aumenta muito, isso impede que o avião consiga decolar logo em seguida, porque no caso de uma falha durante a decolagem, vai ser necessário que os freios sejam suficientemente frios para serem eficientes, caso contrário eles não funcionam. Tudo isso requer um time around, ou seja, um tempo entre o corte dos motores e a nova partida maior do que o convencional. Por isso é recomendado que, ao se fazer uma nova partida, os motores e os freios estejam suficientemente frios. É isso que significa esse cold, no cold and dark. No nosso caso, a gente poderia desligar todos os motores, os equipamentos, os sistemas elétricos todos e esperar que o avião ficasse frio. Mas como no caso do 777 simulado pela PMDG, nós temos aqui no FMC, no PMDG Setup, a condição Panel State Loading. Uma das condições padrões é esse 777 Cold and Dark. Basta que a gente acione esse sistema, ou melhor, essa configuração, que o avião imediatamente passa a ficar na condição que se quer para conseguir o avião Cold and Dark. Leva algum tempo, mas não é muito. Você vê que o MCP, o Master Control Panel, ainda tem as velocidades, headings e altitudes acesas, mas isso logo apaga, como apagam todos os sons de motor funcionando e de luzes acesas, etc. Portanto, a partir de agora, quando isso acontecer, que acabou de apagar, o avião está na condição de ser acionado novamente a partir do ponto que se quer, ou seja, com o avião totalmente desenergizado e frio. Portanto, o Boeing 777 da TAM está estacionado no Gate 403 do Terminal 2 de Guarulhos, São Paulo, desenergizado. Como se vê exteriormente, não tem nenhuma luz ligada, nem as luzes de posição. Está com os calços, os motores estão desligados. A porta número 2 esquerda permanece aberta. Assim que se chega na cabine, com o objetivo de energizar uma aeronave, a primeira ação que costuma ser feita é o que a Boeing chama de cheque pré-voo,
e algumas companhias chamam de Cockpit Safety Inspection, inspeção de segurança da cabine. Por exemplo, no caso do 777, a gente verificaria se a machadinha está no lugar, se o extintor está no lugar, se ele está válido, se tem pressão, se está abastecido normalmente. O objetivo da machadinha é quebrar as janelas laterais, caso a tripulação tenha que sair da cabine e não possa utilizar a porta de saída, que é essa convencional que está aqui atrás. Por exemplo, pode estar pegando fogo lá atrás, ou o avião está quebrado, etc. Aí o que se faria é quebrar uma das janelas laterais com a machadinha e utilizar uma escada de corda que tem aqui, tanto do lado esquerdo como do lado direito, para ser jogado pela para-brisa quebrado e para que a tripulação consiga descer sem se machucar, porque a altura aqui não é pequena. Além disso, nesses bolsos que ficam à esquerda e à direita dos assentos dos pilotos, ficam os documentos que devem ser verificados para saber se estão válidos e principalmente se estão a bordo. Além disso, às vezes tem documentos de navegação que também são utilizados ali, ou mesmo o EFB, aquela pasta eletrônica de navegação, que normalmente é colocada no 777 desse lado ou desse aqui, ou um dos dois, no mais das vezes. Bem, próxima atividade a ser feita é começar verificando o painel superior, inicialmente no painel de circuit breaks, de disjuntores, para saber se tem algum disjuntor fora do lugar aqui puxado ou saltado por iniciativa própria. Se isso acontecer, é necessário chamar a manutenção para verificar o que está acontecendo. Em seguida, verifica-se o painel superior, que é comandado pelos pilotos, que consta de 4 colunas, como vocês veem aqui, e é verificada de cima para baixo, da esquerda para a direita. Todos os seus interruptores devem ser verificados se estão na posição conveniente para essa fase. Por exemplo, o ADRU, que é o interruptor que comanda o sistema inercial de navegação e de atitude também, e também de Air Data, deve estar na posição desligado. Há interruptores como esse do Thrust Asymmetry Compensator, que está em alto, mas isso não significa que ele esteja energizado, não tem energia elétrica, e isso é só apenas uma informação física que ele está na posição alto. Interruptores que têm guarda, como esse do Primary Flight Computer, deve estar com a guarda baixada e com o interruptor na posição correta, no caso aqui é alto. No painel elétrico a bateria está desligada, os interruptores de entretenimento de passageiros e de Cabin Utility estão na posição ON, mas como todos os outros onde tem um label, isso não significa que ele esteja ligado, significa que uma vez energizado ele passa diretamente para a posição ligado. Por exemplo, o caso é do gerador do APU. O APU evidentemente está desligado, esse é o interruptor que liga, desliga e mantém o APU ligado, mas está na posição off. Ainda quanto ao sistema elétrico, os geradores de motor, apesar de estarem na posição ON, os geradores evidentemente não estão funcionando porque os motores estão desligados. E tem os geradores de backup, tanto esquerdo quanto direito. As bus tie, quer dizer, os interruptores de ligação das barras esquerda e direita estão na posição alto. Os interruptores que comandariam uma entrada de fonte externa secundária ou primária também estão na posição desligados, assim como o limpador de para-brisa esquerdo está na posição off. Na segunda coluna a gente vê que o Ground Proximity Runway Override está desligado. As luzes de emergência também estão desligadas. Essas luzes de emergência elas entram quando o sistema elétrico do avião é desligado e a bateria do avião também é desligada. Por exemplo, no caso de ter que fazer uma evacuação da aeronave, porque, por exemplo, está pegando fogo no motor, o avião parou na pista e tem que fazer evacuação. Quando você desliga todo o sistema elétrico, os motores e a própria bateria, o avião ficaria completamente no escuro se fosse de noite. E aí, com o sistema de emergência, luz de emergência da posição armado, essas luzes acenderiam independente do sistema normal do avião.
Aqui no caso, se a gente tivesse deixado ela ligada, o que ia acontecer é que ela ia ficar realmente ligada, como ligou agora porque eu coloquei na posição armada, tá vendo? Isso faria com que a bateria de emergência fosse completamente exaurida se o avião ficasse muito tempo com ela ligada. Então essa posição não é nem para ficar em on nem em armada, é para ficar em off mesmo, que é a situação normal com o avião desligado. Nós só vamos ligá-la depois de ter energizado o avião. Bem, os demais interruptores, por exemplo, o oxigênio passageiro está desligado, o interfone de serviço também está desligado. No caso dos aquecedores de para-brisa, eles estão na posição ligados, tanto os frontais como os laterais, esquerdo e direito, mas de novo não tem nenhum para-brisa sendo aquecido porque não tem energia elétrica como fonte para eles. Só que uma vez que a gente energiza o sistema, é evidente que os para-brisas imediatamente começam a aquecer. A turbina de arrasto, que é a Ram Air Turbine, é uma turbina que é colocada para fora do avião, uma vez acionada aqui, por enquanto ela está desligada, caso todos os sistemas, todas as gerações de energia tenham entrado em pane ou tenham quebrado, e aí a gente aciona esse Ram Air Turbine, que coloca esse gerador para fora. Ele tem uma hélice e com o vento relativo gira a hélice e gera energia elétrica para o avião de uma forma completamente independente do resto. Aqui nós temos o sistema hidráulico com as suas bombas, que apesar da primária estar aqui ligada, essa é uma bomba acionada pelo motor, né? O motor está desligado, então apesar de estar na posição ligada, não está sendo fornecido nenhuma pressão para o sistema hidráulico esquerdo, porque o motor está desligado. Idem do lado direito, e mesmo as bombas elétricas que estão aqui estão desligadas e também não tem energia para, mesmo que a gente ligasse aqui, não ia acontecer nada, porque elas ficam na posição ligada, mas não conseguem gerar energia porque não tem fonte. Também as acionadas pelo sistema de ar, esquerdo e direito, estão na posição off, assim como as de demanda, que são elétricas também, estão na posição off. Os alarmes de passageiro, tanto no smoking como os seatbelts, como os cintos, estão na posição off. Enfim, o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente verificar que esses interruptores estejam na posição que mereciam estar, pelo fato do avião estar completamente desenergizado. Aqui são luzes internas de cabine, da cockpit, cabine dos pilotos, né? Do painel frontal. Aqui são luzes de pouso, todas na posição desligada. Na próxima coluna, a gente tem aqui o sistema de detecção de fogo na parte de carga e os extintores que podem ser comandados caso seja necessário. Aqui também tem um sistema de extinção de fogo no APU, e tudo isso está na posição que convém estar com o avião nessa situação. O controle eletrônico do motor, esquerdo e direito, está na posição alto, que é onde merecia estar atualmente. Os seletores de partida do motor esquerdo e direito estão na posição norme, que também é conveniente ficar nessa posição. O auto start está na posição on. O sistema de injeção de combustível também está todo desligado. E as bombas de combustível também estão todas ligadas, de todos os tanques, tanto esquerdos, direito e central. O sistema de antigelo, tanto de asa quanto de motores, fica na posição alta o tempo todo. Então, está na posição que precisava estar. As luzes externas de anticolisão, de posição, de logo light e de asas também estão desligadas, assim como as lâmpadas que ficam do lado esquerdo e direito a 45 graus para iluminar a noite na hora que o avião está taxiando e fazendo curvas. Farol de táxi também está desligado, o strobe light também está desligado. Esse interruptor testa todas as lâmpadas que possam aparecer nesses painéis, tanto no superior quanto no painel principal,
mas também está inoperante porque não há energia elétrica por enquanto. Finalmente, a última coluna checa o ar-condicionado, cujos interruptores estão na posição conveniente. Vocês veem aqui que a refrigeração, ou melhor, a ventilação dos equipamentos também está em alto. Os gaspers, que são saídas de ar-condicionado tanto para os pilotos quanto para os passageiros, também estão na posição on. As ventilações de recirculação superiores e inferiores estão em on, mas de novo tudo isso são posições de interruptor que são convenientes nessa situação, mas que não estão operando porque o sistema está totalmente desenergizado, né? A retirada de ar dos motores, que é o bleed air, tanto esquerdo, isso aqui é válvula de isolação, para andar da esquerda para a central, da central para a direita e para a esquerda e também da direita, está tudo em alto, que é a posição conveniente. A extração de ar do motor esquerdo e do motor direito está em on e a da OPU está em alto. O sistema de presurização conveniente ficar em alto, tanto a parte dianteira como a parte traseira, e isso já está. E o limpador de para-brisa do lado direito também está em alto. Quando nós vamos ao painel principal, e no painel principal a gente tem esse painel superior que se chama de Glare Shield Panel, ou de MCP, que é Master Control Panel, onde nós temos que verificar se, por exemplo, o sistema barométrico de altímetro tem HPA, que é o que se usa no Brasil, não estava, eu passei ele aqui para a direita, que é o HPA. O range também é conveniente que fique no mínimo possível, que são 10 milhas, não estava em 20, passei para 10, e o VOR1 e o VOR2 a gente pode deixar ligado para que eles apareçam as informações de VOR no painel aqui de Navigation Display do comandante, que é esse lado. O lado do copiloto, mesma coisa, nós vamos passar o baro para HPA, o range para 10 milhas e VOR1 e 2 acionados para aparecerem no Navigation Display, que é o display de navegação do primeiro oficial. Os demais interruptores, por enquanto, estão na posição que merecem estar. No painel principal mesmo, a gente precisa verificar se a alavanca do trem de pouso está embaixo. Assim como o flap também, a alavanca de flap também está flap em cima. Isso é importante porque na hora que a gente energizar o sistema, não só do ponto de vista elétrico, como do ponto de vista hidráulico, se, por exemplo, a alavanca de flap estiver na posição 20 graus e a gente energizar a elétrica e hidráulica do avião, o flap vai descer para 20 graus. E eventualmente vai bater num caminhão de abastecimento ou numa pessoa, quer dizer, vai acontecer alguma coisa que não é prevista. O flap tem que ser garantido na posição up, na posição 0. No caso da alavanca de trem de pouso, é muito improvável que ela não esteja nessa posição, porque ela é travada aqui mecanicamente. Ela pode ser até destravada, que se a gente apertar esse botão e comandar ele para cima, aí sobe o trem mesmo, com o avião no chão, né? O que evidentemente é uma coisa que não se faz e está aí só porque em casos extremamente raros, o comandante pode decidir, por exemplo, numa corrida de decolagem onde ele tem uma falha de motor e perceba que não vai conseguir parar no fim da pista, e depois do fim da pista tem, por exemplo, uma praia, um lugar que ele não pode, um prédio, um lugar que ele não quer bater, então ele pode comandar o trem em cima e para isso, enquanto ele está no chão ainda, correndo na pista, para isso tem que primeiro apertar esse botão, depois comandar para cima, aí o trem sobe mesmo, o avião cai de barriga e eventualmente aumenta o arrasto para conseguir parar dentro da pista. A lenha é muito grande, isso aí é uma coisa que eu nunca ouvi falar, que já aconteceu alguma vez. Bem, outra coisa que é importante verificar é se o freio de estacionamento está puxado. Aqui a gente tira o freio, aqui coloca o freio, mas, de novo, isso não tem muito significado porque, teoricamente, nós estamos sem pressão no sistema de freio, a não ser que tenha uma pressão residual lá. Mas, enfim, por segurança é melhor ter ele puxado do que não. Mas embaixo no sistema, no painel de console, nós não temos muito o que ver aqui porque ele está sem energia,
Mas uma coisa que dá para notar é que nós estamos numa posição de transponder em standby, que é conveniente, porque se a gente ligar a energia com ele numa outra posição, ele está dando informação que eventualmente vai nos atrapalhar o controle também. Então aqui eu só tenho garantido que ele continua na posição standby. Ainda no console central, é importante observar que as válvulas de controle de combustível, tanto no motor esquerdo como direito, estejam fechadas. E que os reversos também estejam fechados, ou seja, não estejam comandados. Bem, com isso nós fizemos a primeira parte, que é o tal do Cockpit Safety Inspection, que é para verificar que todos os interruptores estão na posição que convém ficar, porque na próxima fase nós vamos ligar a energia elétrica na aeronave.